Bom, gente, eu quero fazer uma reflexão rápida com vocês sobre a escolha de Deus a respeito de pessoas. E Deus escolhe pessoas que certamente nós não teríamos coragem de escolher. Aliás, Deus escolhe pessoas cujas quais nós não gostaríamos nem de conviver com elas. O critério de Deus a escolher pessoas pode parecer esquisito demais, estranho demais para todos nós. Mas nós vamos olhar 4 textos e entendemos que cada pessoa carrega consigo um potencial, mesmo que esse potencial não consiga ser visto. E muitas vezes, ao ser visto, ele não é apreciado por pessoas. Muitas vezes esse potencial, quando está em alguém, na verdade outras pessoas até acreditam que ele está no lugar errado, mas Deus não comete erros, ok? Nós temos e precisamos entender que quanto mais rápido descobrimos esse potencial e colocarmos esse potencial em ação, vamos cumprir os critérios e a vontade de Deus. Então eu vou te mostrar 4 pessoas que provavelmente você jamais escolheria e não seria capaz de enxergar nelas o potencial que Deus viu. A primeira delas está em Marcos, capítulo 5, verso 2. Coloca para mim, por favor. Saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, desperta em nós o nosso chamado, a nossa missão, é o que nós te pedimos nesta noite. Toda distração caia por terra, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Bom, essa é uma história que já começa de forma estranha. No capítulo 4, no verso 35, Jesus vai convidar seus discípulos a ir ao outro lado do mar da Galileia. Isso provavelmente não soa muito agradável aos seus discípulos. Por quê? Porque é a terra dos idólatras, é a terra dos gentios. É a terra das pessoas cujas quais não segue os padrões morais das leis judaicas. Lá não tem o sacrifício, certo? A do cordeiro. Lá porcos servem para serem comidos, enquanto os judeus nem criavam, quanto mais comê-los. Mas Jesus chama esses indivíduos, seus discípulos, para irem do outro lado. E o que ele quer fazer do outro lado? O texto diz, nesse texto, que assim que ele chega do outro lado, está aí, ó, saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Provavelmente este homem seria negligenciado por mim, que sou pastor, por você, que é crente, certo? E provavelmente até pelos discípulos. Não há nenhum interesse nesse homem. Por quê? Segundo a Bíblia, ele andava nu. Então ninguém quer conviver com alguém, certo? Que sequer tem condições mentais, ok, cognitivas, para andar nu ou andar vestido, certo? Segundo, ele costuma atacar as pessoas cujas quais ele se aproxima. Terceiro, ele emite sons, uivando como um bicho por onde vai passando. Esse é um cara que provavelmente, se ele fosse escolhido, seria uma escolha dos bombeiros, ou de algum ativista, ou alguém bem inclinado a cuidar de pessoas para removê-lo das ruas, quer para colocá-lo num cárcere, quer para colocá-lo numa casa de tratamento, de repouso, certo? Numa clínica de recuperação.
Essa é a verdade. Ele precisa de remédios, ele precisa de cuidado, ele precisa de roupas. Mas o texto diz que Jesus vai lá só por causa desse cara. E o que ele tem de especial ninguém sabe, só Jesus. Porque o que você tem de especial, às vezes seu cônjuge, seus pais, seus filhos, seus amigos, seu pastor, seu líder, certo? Seu patrão, talvez ele não consiga enxergar. Não há obrigação de ninguém, somente alguém muito maduro, somente alguém muito habilitado a viver nesta terra, procura talentos nos outros. Na maioria das vezes, o que nós queremos é que você descubra seu talento e mostre seu talento para mim. E aí então eu serei capaz de reconhecer o seu potencial e você, então, vai poder ganhar algum benefício. Mas Jesus não. Ele atravessa o mar, vai do outro lado, porque ele quer mudar aquela região. E para mudar aquela região, talvez fosse melhor pegar um de seus discípulos. Mas seria bem estranho para qualquer um de seus discípulos judeus viverem numa terra como Decápolis, ter que lidar com todos os costumes. Eles vão precisar se adaptar. Dificilmente eles teriam condições, certo? Para fazer isso com muita maestria. Então Jesus resolve ir do outro lado para captar um missionário. E quem é o indivíduo que vai fazer missões em Decápolis? Esse cara. Esse pelado, endemoniado, perigoso. Porém, ele carrega consigo algo bem interessante. Ele é extremamente conhecido. Ele é popular. Popular por coisas negativas, é verdade. Popular por adjetivos que muitos de nós não gostaríamos. O maluco, o pelado, o agressivo. Nenhum de nós gostaríamos de ter um adjetivo que ele tem. Mas Jesus não está preocupado com o que ele está fazendo. Está preocupado com o que ele pode fazer. Então mudar a vida deste homem é algo precioso para Jesus. Jesus entra num barco, atravessa, enfrenta uma tempestade, a incredulidade dos discípulos, certo? E ele vai do outro lado, desce. E como ele não tem muito tempo, porque tem muita coisa para fazer, o próprio endemoniado já corre na direção dele e diz: o que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, para você vir me perturbar? Jesus então expulsa o demônio deste moço. E quando Jesus expulsa o demônio dele, vamos entender direitinho. Ele toma um banho, troca de roupa, certo? Esquece esse imediatismo nosso. Então Jesus foi lá, é óbvio que não demorou muito, mas libertou o cara. O cara sai daquela condição, provavelmente deu uma melhorada em sua aparência, vestiu uma roupa, está sentado perto de todo mundo agora, ouvindo a palavra de Deus. E Jesus então se despede de Decápolis. E quando Jesus vai saindo, vão os discípulos e ele também está indo. E ele vai até Jesus e diz: Senhor, o Senhor me leva contigo? Me leva contigo porque ninguém nunca me quis aqui, cara. Eu sempre fui rejeitado nesse ambiente. As pessoas nunca me olharam direito. O único que conseguiu enxergar valor em mim foi o Senhor. Pessoas não têm obrigação de enxergar o seu valor. Deus já enxergou. E a primeira pessoa que Ele quer mostrar o que você pode fazer e quem você é você. Pare de querer a aceitação das outras pessoas e aprenda a se amar, a se valorizar, a se respeitar. Até porque as pessoas vão seguir este padrão. As pessoas vão te respeitar como você se respeita. Elas vão usar tom de voz, adjetivos, certo? Da maneira que você tolerar. É assim que funciona.
Pode ser o seu patrão, ele pode ser bilionário. Você pode ser o faxineiro e tem um gerente da empresa dele. E ele pode tratar o gerente muito pior se o gerente não souber se posicionar e tratar o faxineiro com muito mais educação, porque o faxineiro se posiciona. Entendeu? É assim que funciona. Ninguém viu o valor dele, então ele quer ir embora daquele lugar. É lógico, eu quero andar com Jesus. Ele diz: Senhor, me leva aí com o Senhor, deixa eu entrar no barco. Jesus falou: não, meu filho, vá para a tua casa, vá para os teus e mostra para ele quão grandes coisas o Senhor fez por você. Volta para casa. Mas agora você não volta mais nu, você volta vestido. Você não volta mais louco, você volta são. Você não volta vazio, você volta cheio. E eu vou mudar essa terra através de você. Dá para botar o capítulo 8 de Marcos? Bota a partir do verso 1, 8:1. Marcos 8. É que eu não tinha pedido esse texto para ele. Certo? Naqueles dias, havendo uma grande multidão, não tendo o que comer, chamou Jesus a si os seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não têm o que? Isso. E se os deixarem em jejum, né? se os deixarem ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os pães, tendo dado graças, partiu, deu-lhes, certo? E deu aos seus discípulos para que pusessem diante deles, e puseram diante da multidão. Vamos lá. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também os partisse, os pusessem diante dele. Comeram e saciaram-se, dos pedaços que sobraram, se levantaram 7 cestos. Olha agora. E comer, e os que comeram era o quê? Quase o quê? Quase 4.000. Estão falando apenas de homens, sem falar de mulheres e crianças. Essa é a segunda multiplicação dos pães. Não confunda com a primeira, certo? Com a musiquinha dos 5 pães e 2 peixinhos. Aqui são 7 pães e não tem o número dos peixes. Tá certo? Porque essa é a segunda multiplicação dos pães. Primeira multiplicação dos pães acontece em Cafarnaum, em solo judeu, sobrando 12 cestos de resto de pães, simbolizando o ministério de Jesus sobre as 12 tribos de Israel. Segunda multiplicação dos pães é essa, de Marcos, onde o final do capítulo 7 narra o local que ela acontece. Jesus está caminhando, né, por termos de Tiro e de Sidom, entrando no território de Decápolis por cima, pelo norte de Israel, certo, em direção à Síria. E ali ele celebra a segunda multiplicação. Essa é a segunda multiplicação. Ela acontece, preste atenção, certo, no ambiente, certo, que não é dos judeus. Por isso sobram 7 cestos, simbolizando o ministério de Jesus às nações, às 7 nações pagãs. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é muito simples. É que 2 anos e meio depois da primeira visita, onde Jesus liberta o gadareno no capítulo 5, ele volta no capítulo 8 para fazer a segunda multiplicação dos pães. Segundo esse texto, depois de 2 anos e meio, tem mais de 4.000 pessoas para ouvir Jesus. E eu pergunto a você, quem foi o missionário que ficou ali pregando nesse período e mostrando um cara que ninguém dava nada para ele? Porque Deus pode fazer através de nós grandes coisas que jamais poderíamos imaginar. Ninguém imaginaria que um cara nu, endemoniado, fedorento, perigoso, seria o maior evangelista daquela região. Posso escutar um amém? Amém. Então você fala para quem está do seu lado: se Deus fez isso com ele, imagina o que pode fazer com você. Para estender isso de uma forma mais ampla, vamos trocar de gênero, porque senão parece que homem é homem. Vamos para uma dona agora. João capítulo 4, verso 7.
Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse: Jesus, dá-me de beber. É a mesma situação. Jesus está indo da Judéia para a Galiléia, passa por Samaria e essa dona está lá. Você vai encontrar com ele perto do poço. Ela não imagina, é uma dona bagunçada, com a vida esquisita. Já casou 5 vezes, já está com outro homem que não é dela. Uma dona modernérrima. É essa dona. Certo? E ela mora em Samaria, a cidade dos samaritanos. Ok? E quem é que vai lá? Jesus. Eu posso te dizer com certeza, se Jesus não estivesse ali, os discípulos não passariam lá. Mas como Jesus está, ele fez pior. Ele ficou fora da cidade e mandou o discípulo entrar. Vai lá e compra comida, que eu vou ficar aqui. Perto de meio-dia vem a dona, coitadinha, tirar água. Cordinha, certo? Cântarozinho. Chegou lá, Jesus falou: dona, beleza, senhora, me dá um pouco d'água. Ela falou: como o senhor ousa falar comigo que sou mulher samaritana? Ele falou: dona, se você me soubesse quem sou eu, você é que me pediria. E eu te daria da água viva. Ela falou: o poço é fundo, o senhor não tem com o que tirar, a corda e o cântaro está na minha mão. Ele falou: dona, só não está entendendo nada. Quem beber desta água tornará a ter sede, porém daquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará um manancial que salte para a vida eterna. Aí a dona gostou, falou: onde pois o senhor tem dessa água aí, que a gente não precisa voltar para beber? Um hidratante que hidrata para a vida inteira. Ele falou: lourinha, vai embora. Não, na verdade, não está entendendo nada do que eu estou falando. Aquele que beber desta água tornará a ter sede, porém aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará um manancial que salte para a vida eterna. A mulher falou: estou entendendo nada. Ele disse: eu sei. Vamos fazer o seguinte, vai lá e chama o seu marido. Ela falou: marido? Bom, acho melhor a gente continuar falando da água, porque se eu for falar de marido é vergonha. Ele falou: bem verdade, disseste, você não tem marido, porque você já teve 5 e o que tu tens agora não é teu. Ela falou: veja que o senhor é profeta. Ele deve ter falado: é isso que eu estou tentando te mostrar desde o começo. Ela disse: mas os nossos pais adoravam nesses montes, vocês dizem que o local de adoração é em Jerusalém. Jesus disse: ora vem que nem nesses montes, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Certo? Porque o Pai busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. Isso, nisso quem é que vem? Os discípulos, que foram no mercado fazer umas comprinhas. Eles foram na cidade comprar comida e estão voltando com a sacolinha de compra. E quando eles estão passando, quem é que passa correndo por eles? A mulher. Ele deve ter pensado: esquisito, hein? A dona correndo. Foi lá na cidade ela e falou para os homens que estavam na cidade: aí, rapaziada, estava lá no poço e achei um homem. Pensa os caras. Outra vítima. Ela falou: não, eu achei um homem diferente. Eu achei um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Os caras devem ter pensado: finalmente alguém teve coragem de falar com a senhora. Ela falou: não sabe o que eu estou achando? Eu estou achando que ele é o profeta, ele é o Messias, ele é o Cristo. E alguém deve ter pensado: ô dona, se enxerga. A última pessoa que o Messias ou o Cristo ia aparecer era para a senhora. Entendeu? Com o currículo da senhora, uma mulher bagunçada. Fulano já pegou, ciclano já pegou, fulano, certo? Porque o nosso critério é esse. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Ele enxerga em você algo que ninguém consegue enxergar. Ele vê em você: pare de achar que alguém te fez algo, te causou e que isso é o suficiente para te paralisar. Não é, o Senhor sabe quem você é de fato. E está trabalhando o tempo inteiro, sabe para quê? Para curar, para transformar você e para levar você para mudar o seu mundo. A mulher foi lá na cidade e falou para os caras: vem ver, eu achei o Messias. Os caras falaram: vamos lá, não deve ser o Messias, mas deve ser alguém legal. Chegou lá, ela falou: é aquele lá, o chefe dos crentes. Jesus começa a conversar com eles, fica ali durante um período, eles se convertem. E sabe por quê? Porque Jesus enxergou numa mulher o que ninguém conseguia enxergar. Pare de esperar que as pessoas vejam em você o seu valor.
elas não vão enxergar, e pode ter certeza, eu sei o que eu estou falando. Hoje menos, mas por muitos anos, não foram dias e não foram meses, eu enfrentava conversas em torno de meu nome: palhaço, animador de auditório, não sabe nada de Bíblia. Você está entendendo? É apenas alguém que trabalha com entretenimento, um aproveitador, que só olha para dinheiro, que cobra para pregar. Eu tive que ouvir tudo isso a meu respeito, numa intensidade maior, porque eu ainda continuo ouvindo, mas hoje reduzido. Pastor, e o que o senhor faz com isso? Com isso eu faço o que o meu tio me ensinou, quando eu era garoto, na Praça da Mantiqueira, lua cheia, naquela época que cachorro era cachorro, e não pet, certo? Lua cheia, Abner, clara, quase dia, e o cachorro no quintal olhava para a lua assim, uau, 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 uau. E eu achava o maior barato. Falei, esse cachorro é doido, essa peste. E meu tio olhava e falava: meu filho, aprenda essa lição da vida. Enquanto os cães latem, a lua continua brilhando. Quando alguém não gostar do teu brilho, não pare de brilhar porque alguém não gosta. Continue brilhando. E eu peguei isso para a minha vida. Estou chamando ninguém de cão, não. Ou melhor, estou, mas de uma maneira assim, educada. Você está entendendo? É assim que funciona. A dona foi lá, quebrou a banca, foi lá, evangelizou. Eu imagino a dona, pensa, Jesus vendo os discípulos comer, que ele não estava comendo, não. Os discípulos tudo comendo. Crente. E lá vem ela. Eles foram na cidade, não pregaram para ninguém. E vem ela. Eu imagino ela apressada, vindo. Falando, vamos embora, gente, vamos embora. Está lá, ó. E pensa Jesus. Olhando para ela, vindo assim, ó. Olhando para os discípulos. A mulher se tornou uma evangelista, sim ou não? Isso. Por que eles foram lá e não pregaram para aquele povo? Você sabe por quê? Porque eles não pertenciam àquele mundo. Porque eu não tenho como mudar o seu mundo. O seu mundo, quem muda é você. Você está entendendo? Deus te traz aqui para falar com você, para você sair daqui e levar o que recebeu aqui para o seu mundo. Seu mundo é sua família, seus amigos, seu trabalho, o lugar onde você vive. Eu não estou aqui para mudar o seu mundo. Ao seu mundo, ao gadareno, ele mudou Gadara. A mulher mudou Samaria. Quer ver o próximo? Coloca aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 27. Põe aí. Levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, um indivíduo da Etiópia, um eunuco, certo? Mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes. Preste atenção. Pegou um cara pelado, que todo mundo sabia quem era, e transformou num evangelista em Decápolis. Pegou uma mulher conhecida por uma fama negativa, mudou a história dela e ela mudou Samaria. Agora as coisas mudam. Agora esse homem é um oficial, agente direto, certo? Da rainha dos etíopes. E este homem agora, olha só, o qual era superintendente de todos os seus tesouros. Tinha ido a Jerusalém para adoração. Aqui diz onde ele mora, quem ele era, seu poder de influência, e já fala a respeito de sua fé. E sabe o que está acontecendo? Ele está voltando para casa, Abner, sem uma experiência. Foi lá, e ninguém lá cumpriu o seu propósito. Então ele volta, senta para ler o profeta Isaías, e o texto diz que Deus vai enviar Filipe até ele. E Filipe evangeliza esse cara, que está lendo o profeta Isaías. Filipe volta, certo? Para a área da Galileia, me parece, e ele vai embora, batizado, indo em direção à Etiópia. Levando o quê? Levando a fé que mudou sua vida,
E a palavra aqui vai evangelizar aquela parte da África. Você consegue entender? O texto diz que a movimentação de Filipe é feita de forma milagrosa, sobrenatural, porque quem está movendo este cara não é ele, é Deus que quer mudar aquela região. Então, seja a terra do gentil de Decápolis, seja os irmãos desviados samaritanos, seja uma turma, né, da África, um pouco mais distante, elas são transformadas porque Deus é capaz de suscitar o valor em cada um. Onde você trabalha? O que você faz? Você é um empresário? Mude o ambiente dos empresários. Você é um policial? Mude o ambiente. Quem você é? A quem você tem acesso? Essas são as pessoas cujas quais você foi chamada para transformar. É assim. Eu falo com muita gente, mas eu sei que eu fui chamado para ajudar casamentos. Eu recebo o tempo inteiro informações. Ouvi uma mensagem sua, melhorei, parei de fazer isso, comecei a fazer isso. Eu prego inúmeras temáticas. Lógico, eu sou pastor, mas eu tenho a ciência de que eu fui chamado para fazer isso, porque eu sou bom? Não. Eu posso dar, Érica, o mesmo conselho a um casal que você deu. Mas por eu ter um chamado nessa área, o que eu vou falar tem muito mais peso do que a mesma coisa que você disse. Você está entendendo? Então descubra o mundo cujo qual você foi chamado para transformar e pare de querer transformar o mundo dos outros, onde você vai gastar muita energia e não vai acontecer nada. Olha só. Vamos pegar o último, por causa do horário? Vamos embora. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 15. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Este é Paulo. Quem é Paulo? Paulo é um cara perigosíssimo para os crentes. Paulo é um cara que tem documento assinado por autoridades para prender quem ensinar qualquer coisa no nome de Jesus. Paulo é um cara de quando as pessoas o veem, se escondem. O nome de Paulo causa repulsa, causa medo. Os amigos de Estevão, que foi apedrejado enquanto Paulo segurava a capa dos apedrejadores. Imagine a mãe, a família de Estevão, que não pensava a respeito desse cara. Esse cara tem que ir para o inferno, meu irmão. O cara matou alguém da minha família. Isso não é um cara digno, um cara violento, perseguindo cristãos que só querem. É isso. Se eu tivesse um cara hoje no Brasil para chamar de Paulo, eu diria Alexandre de Moraes. E você, quando olha para ele, provavelmente, o que você pensa? Isso é um crápula, um indivíduo que teria que morrer. Morrer sim, é verdade. Mas segundo a Bíblia, não vos peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal, que morra para o pecado e se levante uma nova pessoa. Deus tem poder para fazer isso? Sim ou não? Sim. Isso. Mas normalmente a maioria dos crentes, meu irmão, está orando para ele desce fogo, porque a justiça do Senhor vai e vai matar. Você não é crente, você faz voodoo, faz um bonequinho careca e manda bala. É ou não é verdade? Ué? Esse cara é perigosíssimo. Ananias recebe uma tarefa com Jacó, ele não quer cumprir. Ele conversa com Deus, vai ler, que eu não sou obrigado a ler tudo. Olha só. Olha o que Ananias fala, Senhor. Deixa eu falar uma coisa para o Senhor. O Senhor sabe quem é esse cara aí que o Senhor está falando para eu ir lá? Esse cara é perigosíssimo. Esse cara não vale nada. Não sei se falaram para o Senhor. Isso é um perseguidor. O Estevinho, ó, cantou para subir por causa dele. Então eu vou logo avisando. E aí o que o Senhor disse? Vai, meu filho, porque este é para mim um vaso. Para quê? Um vaso escolhido para fazer nada. Porque tem uns membros que acham que Deus escolheu ele para nada.
Você fica sentado assim, uma hora Jesus volta. Vá para o inferno. Não é verdade? Para mim, ele é um cara escolhido para cumprir uma missão. Cada um de nós temos a nossa. Cada um de nós temos a nossa. E deixa eu falar uma coisa com você, aí onde você está, numa praça de alimentação como aquela, recebendo alguém aqui, num estacionamento, numa sala de aula, você pode acessar um coração que um pregador nunca conseguiria acessar. Numa fila de ônibus, é ou não é verdade? Num ambiente fora da igreja, porque a sua missão é mudar seu mundo. É assim que funciona. Sabe aquilo que você consegue depois de uma jornada mensal de trabalho? O seu salário, ele vai todo para um lugar só? Não, ele é distribuído. É assim que funciona. Você pega de um local, é verdade, mas aqui uma conta de luz, ali de telefone, ali você paga o colégio das crianças, aqui você faz isso, você faz as compras, é o combustível, é isso aí. O que você faz? Você entrega ao seu mundo, certo? É lá, você tem o pet que cuida do seu cachorro, então vai um dinheirinho para o cachorro. Aí você compra uma raçãozinha na loja de ração, vai um pouquinho para lá. E você compra onde? Você compra num ambiente que representa o seu mundo. Ele diz, olha, esse cara que vocês acham que deveria morrer, esse cara aqui realmente, eles não estão falando mentira não. Eles estão falando verdade. Paulo era tudo isso que eles temiam. Mas Deus enxergou nele e disse, olha, isso é o que esse cara faz sem mim. Agora eu entrei nele. E agora você vai ver, ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu, preste atenção, ele vai levar o meu nome, certo, aos gentios. Ele vai atravessar o Mediterrâneo. Ele vai subir para ir à Europa. Sabe com quem ele vai falar? Ele vai falar com autoridades, com reis. Ele é um cara culto, preparado, letrado, poliglota. Você está entendendo? E ele é um cara que vai falar com os filhos de Israel. Esse cara é um cara que está habilitado, certo? É um dos primeiros indivíduos onde o leque abre. Enquanto a samaritana conversa com os samaritanos, enquanto os discípulos conversam com os judeus, enquanto o certo, lá endemoniado, conversa com os gentios de Decápolis. Quem é Paulo? Paulo conversa com qualquer um. Ele vai viajar, vai treinar pessoas, certo? E preste atenção, quando você vê Paulo escrevendo cartas à igreja de Colosso, a igreja da Galácia, a igreja de Filipos, certo? É sempre assim. O missionário vai à frente, observa o que está acontecendo, vê os problemas que a igreja está. Aqui nós temos problemas com liderança, aqui nós temos problemas com infidelidade econômica, aqui nós temos pessoas que estão elegendo homens como seus líderes. Um diz, sou de Paulo, outro de Apolo, certo? E então ele vem e escreve uma carta. Ou seja, baseado nas informações cujas quais ele recebe de seus missionários enviados, posteriormente ele então envia recomendações, ações, atitudes, e sempre posteriormente fazia uma visita com uma certa regularidade. O que ele está fazendo? Mudando seu mundo. Hoje eu vim aqui para dizer a você, você pertence ao mundo. E você foi resgatado para uma missão, como Paulo. É para mim um vaso escolhido para levar. Para levar. Você veio aqui para quê? Para levar. Levar o que recebe aqui. Para onde? Para seu mundo. É Decápolis? É Samaria? É Etiópia? É a Europa? Eu não sei. Eu sei que ninguém melhor que você. Por quê? Porque as pessoas te conhecem. É isso. O gadareno, todo mundo sabia quem o gadareno foi e quem ele se tornou. Certo? Todo mundo sabia quem a mulher samaritana era e quem ela se tornou. Todo mundo sabia quem o etíope
era e quem ele se tornou. Todo mundo sabia quem Paulo era e quem ele se tornou. E todo mundo sabe quem você é e quem você se tornou. Entendeu? É quem que você se torna, que torna a sua mensagem poderosa. Eu não quero saber o quanto você sabe de Bíblia. Eu quero saber o quanto de você não existe mais, para que uma nova criatura entrasse em você. Você está entendendo? Eu não quero saber o quanto a sua vida melhorou economicamente, que você era pobre, enriqueceu porque aceitou Jesus. Eu não quero saber isso. Eu quero saber o quão de crente tem dentro de você. Eu quero saber o quão de novidade de vida. É isso que todo mundo está a fim de olhar. Até quem falar de forma errada, ruim, certo? Vai ter que reconhecer. Pode te criticar? Pode. Porque deixa eu te explicar como é que funciona. Quando você é ruim, uma pessoa ruim, de estilo de vida, provavelmente essas pessoas não vão falar mal de você na sua presença, na sua frente, mas vão falar mal de você quando você estiver longe. Quando você tem uma vida correta, quando você é um crente decente para seus pais, para seus filhos, para seus amigos, escute o que eu vou falar. Eles vão falar mal de você na sua frente. Vão debater. Vão dizer que você, certo, é uma pessoa ultrapassada, retrógrado, um fundamentalista. Mas quando estiverem longe de você e alguém tentar falar mal, sabe o que elas vão falar? Falar mal de fulano não. Fulano é gente boa, é legal. Não, é crente. Crente, estou falando que é porque eu convivo, eu sei que é chato. Entendeu? Fundamentalista. Mas é crente. Então nós vamos sair daqui e o que levamos de poder não é o que levamos de conhecimento. O que levamos de poder é o que levamos de transformação. Então vamos embora para casa, vocês que vão nesse primeiro culto, que eu ainda vou depois do segundo, para mudar seu mundo. Entendeu? E se você está com alguém do seu mundo, olha para o lado dele e diz: eu pertenço ao seu mundo. Muda aí, poxa. Isso, o marido falaram com a mulher com a força danada.